Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleison, seu professor de matemática, e estamos aqui gravando mais uma aula do nosso curso de matriz. Nesta aula, nós iremos aprender como fazer a multiplicação entre duas matrizes, que é muito importante e precisa ser observado alguns critérios essenciais. Aqui na própria ordem que a gente está vendo, a gente só pode multiplicar matrizes que estejam na mesma ordem ou estando em ordens diferentes, o número de linhas da matriz A tem que ser igual ao número de colunas da matriz B. E aí, você já vai entender porque isso funciona assim. Mas primeiro vamos pegar duas matrizes iguais. Digamos que eu tenho aqui a matriz A, só é composta pelos números 1, 2, 3, 4. E eu tenho uma matriz de mesma ordem B, composta pelos elementos 3. Eu vou colocar todos diferentes para que você possa relacionar 5, 6, 7, 8. A multiplicação de A vezes B, ela tem que levar em consideração alguns pontos. Numa multiplicação, aí eu vou colocar de cor azul, você sempre vai relacionar a multiplicação de uma linha da primeira matriz com a coluna da segunda matriz. Sempre será assim, tá? Então, vamos ver o que eu quero dizer com isso. Olha só, deixa eu desfazer aqui e vamos fazer então A vezes B. Então, A vezes B será o resultado do produto das matrizes. Primeiro, vamos lá, de azul. O primeiro elemento da matriz, ou o primeiro termo da matriz, será o resultado da primeira linha com a primeira coluna da matriz. Ou seja, primeira linha com primeira coluna. Então, eu vou fazer 1, o primeiro elemento, vezes o primeiro elemento da segunda matriz, que é 5, mais o segundo elemento da primeira linha, que é 2, vezes o segundo elemento da primeira coluna da matriz, da segunda matriz, que é 7. Viu? Então, primeiro elemento da linha com primeiro elemento da coluna, segundo elemento da linha com segundo elemento da coluna. E vai formar o primeiro elemento da próxima matriz. Vamos fazer num verde aqui agora o segundo elemento. Quem seria o segundo elemento dessa matriz? Como a gente ainda está na primeira linha, então continua sendo os elementos da primeira linha. O primeiro elemento da primeira linha vezes o primeiro elemento da segunda coluna agora, porque nós estamos na segunda coluna. Então, 6 mais, venho para a primeira matriz, o segundo elemento da primeira linha da matriz, vezes o segundo elemento da segunda coluna da matriz, que é 8. Pelas escalas de cores você vê que é bem fácil de entender. Os primeiros elementos são as linhas, então é sempre, se está na primeira linha, serão os elementos da primeira linha. E os segundos elementos da matriz são as colunas. Se está na segunda coluna, primeira coluna de B. Segunda coluna de B. Agora vamos para o próximo, que seria o elemento aqui de baixo. Quem é esse elemento? Esse é o primeiro elemento, ele está na segunda linha e na primeira coluna, então ele vai usar a relação da segunda linha com a primeira coluna, ou seja, 3 vezes o primeiro elemento da primeira coluna, 5, mais 4, que é o segundo elemento, né, da segunda linha, vezes o 7, que é o segundo elemento da primeira coluna. E aí você tem a relação que você vai montar. Como o elemento está na segunda linha, então a relação em A é na segunda linha. A fornece as linhas, B fornece as colunas. Sempre vai ser aqui, a relação A, B. A fornece as linhas, B vai fornecer as colunas. Então, primeiro elemento, segunda linha, então vai pegar essa relação de A. Primeira coluna pega essa relação de B. Segunda coluna pega essa relação de B. Então vamos lá para a segunda coluna agora, que eu vou fazer nesse tom de azul.
não, nesse tom de vermelho. Olha só, continuamos na segunda linha, porém agora vamos para a segunda coluna. Essa será a coluna de destaque. Então será 3 vezes o 3 aqui, é o primeiro elemento, vezes o primeiro elemento da coluna, 6, mais o 4, que é o segundo elemento da segunda linha, vezes o 8, que é o segundo elemento da segunda coluna. Pronto. E aqui saiu o segundo elemento. Veja que pela escala de cores você pode identificar onde cada um veio. Mas agora eu vou usar só a escala preta para continuarmos. Então a resolução dessa matriz será A vezes B será igual 1 vezes 5, 5. 2 vezes 7, 14. 5 mais 14, 19. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 7, 28. 15 mais 28 vão dar 8 e 5, 13, sobe 1, né? 1 e 1, 2, com 2, 4. Então, 43, ok? Aqui, 1 vezes 6, 6, 2 vezes 8, 16. 16 mais 6, 22. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 8, 32. 18 mais 32 dá 40, 50. Pronto. Tá aí o resultado das duas matrizes. Interessante, na verdade? Vamos fazer um outro exemplo? Vou fazer um outro exemplo aqui. Vamos dizer que a gente tem a matriz B. Opa! Eu tenho agora a matriz C, que é dada pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que ela tem 2 linhas e 3 colunas. Ela só vai poder se relacionar, como você viu, essa matriz, eu vou fazer o produto de C vezes D, certo? Então, se essa matriz produz as linhas e essa produz as colunas, então as colunas dessa tem que ter o mesmo número de linhas dessa, senão será impossível. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0, 1, 0. E aqui tem que ter a mesma proporção. Nessa relação aqui, vou colocar aqui 0, 0, 0, 0 e vou fechar aqui para facilitar para a gente. Então vamos lá, o produto. Então C vezes D vai ser, novamente, primeira linha com primeira coluna, 1 vezes 0, mais 2 vezes 1, mais 3 vezes 0. Ok, primeira linha com segunda coluna agora. 1 vezes 0, 2 vezes 0, mais 3 vezes 0. Agora, nós temos segunda linha com primeira coluna. Então, vai ser 4 vezes 0, mais 5 vezes 1, mais 6 vezes 0. E aqui você vai ter segunda linha com segunda coluna. 4 vezes 0, mais 5 vezes 0, mais 6 vezes 0. Então, do resultado disso, nós vamos ter 1 vezes 0 é 0, isso aqui dá 0, né? Isso aqui, 2 vezes 1 dá 2 e 3 vezes 0 dá 0, então vai ficar só o 2. Aqui dá 0, 5 vezes 1 dá 5 e 6 vezes 0 dá 0, então aqui vai ficar 5. 1 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, tudo dá 0, então somado vai dar 0. 4 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0 e 6 vezes 0 é 0, então também vai dar 0. Então a matriz final é essa aqui. Veja, você tinha uma matriz C, que ela tinha 2 linhas e 3 colunas, e você tinha uma matriz D, que tinha 3 colunas e 2 linhas. Então, você pode ver que o número de linhas de uma coluna é o número de colunas da outra matriz. Então, a matriz C, que fornece as linhas, a D fornece as colunas.
E esses números têm que ser iguais para você poder fazer a operação entre elas. E elas formam a nova matriz, que é dada por 2 por 2. É uma matriz CD 2 por 2, que determina de onde vêm os valores. Bacana, não é? Espero que tenha gostado. A gente se vê nas próximas videoaulas. Valeu!